regional, se eu estou levando a vaga para uma cidade em que eu não vou ter uma concorrência, mas então eu preciso deixar a vaga ociosa, não utilizar a vaga, por quê? Porque aquele aluno não demonstrou que tem conhecimento para entrar na UF. Então eu digo isso, não importa como ele entra, eu quero saber como é que ele está. Posso só colocar uma parte aí nessa sua colocação? O vestibular, pelo que eu soube, não é o vestibular da UF. Como é que é? O vestibular que os alunos do polo entraram, pelo até onde eu tive informações, não é o mesmo vestibular que a UF faz, não é? O nosso não é exatamente o mesmo, mas eles tentam fazer tudo Não, igual. então, o que eu quero explicar é o seguinte, vocês já estão com o vestibular que o governo está fazendo, não é o vestibular de qualidade que a UF faz. Ou seja, né, eu vi alunos entrando com uma determinada deficiência, que eu perguntava, mas vem cá, mas como é que você tem um vestibular da UF que não sabe isso? Eu sei como é que é o padrão de qualidade no vestibular para entrar um aluno de qualidade. Então, acho que o primeiro ponto que eu quero bater aqui, que eu acho que ao hábito aqui, acho que vocês, professores, que estão diretamente relacionados ao sistema, estão perdendo a grande oportunidade de forçar a resolução do nosso problema lá atrás. Porque eu não concordo com o termo que a senhora usou, o termo de professor não está preparado. Né? Eu acho que ele é bem formado. Ele precisa ser profissionalizado em termos de novo sistema de educação que sai aprovando todo mundo. Quer dizer, funciona, acho que funciona. A Inglaterra usa, Japão usa, a Alemanha usa, todo mundo usa. Não tem esse negócio de reprovação no ensino fundamental e médio. Por que aqui não funciona? Bom, qual é a estrutura nossa para prover o professor daí? Qual é a estrutura do nossa escola pública e poder trabalhar com o aluno nessa nova filosofia de conhecimento? Eu acho que vocês estão perdendo a oportunidade de dar uma pancada em qualquer que seja o governo de resolver esse problema no ensino fundamental e ensino médio. Porque eu chego com um aluno que não sabe somar. Não, acho que a gente vai. Podemos até conversar depois disso, não polemizar. Não, realmente é uma questão que está sendo precisada estudar. Vou te dar mais um exemplo. Quando eu falo da questão do ensino médio, nós temos um município do Paraná, uma questão da Casa Universidade diferente, que só tem um professor formado em língua portuguesa. Então, quer dizer, na medida que o programa chega lá e vai formar mais gente, vai formar mais professores, então essa mudança vai ocorrer. Isso é o que eu penso, é a minha concepção. Agora, vamos à questão da evasão. Tá, vamos à questão da evasão. Se eu fizesse aqui uma enquete com vocês, por que a gente tem evasão na modalidade de educação à distância? Embora, Carlos, eu acho que a gente não pode ter evasão na modalidade à distância descolada de evasão no ensino presencial. Nós também temos evasão no ensino presencial e evasão ao título. Vou te dar um exemplo também nosso. Em 30 anos, a universidade está completando 40 anos esse ano. Acho que o departamento de física, que tem 35 anos, eles não formaram ainda os mesmos professores no universo de 40 anos. Então, assim, só que aí a questão da educação, ela já é uma coisa meio cultural. Pedagogia não pode ter a evasão que a física tem, porque já tem uma questão cultural. O que tem lá na frente? Tem um cálculo faz esse papel. Então, tem toda uma situação. Então, quando a gente pensa em evasão na educação à distância, a gente tem que pensar em evasão não descolada do ensino presencial. Porque, na verdade, os elementos que eu tenho para tentar a evasão são elementos de trabalho que eu tenho feito no ensino presencial. O que eu tenho vivido, cara? Nós ofertamos educação à distância na UEM desde 2001. No curso normal superior que nós ofertamos, depois transformamos em pedagogia de acordo com a lei, nós chegamos a 25% de evasão. Um índice que é baixíssimo. Baixíssimo. Mas por que eu tive esse pequeno índice de evasão? Porque eu estava trabalhando com a clientela que já estava inserida no mercado de trabalho. A grande maioria era professor em efetivo exercício. Os cursos ofertados nessa forma, a gente acabou conseguindo conter legal o índice de evasão. O problema agora nosso é que nós estamos trabalhando com uma clientela diferente do que se dizia antes. Quem é que é a clientela que vinha para a educação à distância? Pessoas adultas, inseridas no mercado. Não é mais isso. Nós estamos com a moçada de 18 anos frequentando a escola com uma modalidade diferente. O que é que a gente tem percebido? O que para mim causa evasão? Bom, se eu tivesse a resposta, ficaria assim. Porque ninguém tem essa resposta, alguém disser que tem, deixar que não tem. É uma polêmica, mas o que é que eu tenho trabalhado na educação pensando nisso? O modelo que nós adotamos, ele é um modelo que ainda não está consolidado.
entrar em fase de implementação. Aquilo que eu disse na minha fala, nós temos percebido que é um conjunto de ações para manter o aluno no foco. Se ele é um aluno de ciências biológicas, que o foco dele tem um laboratório razoável para ele fazer as práticas, tem um tutor que compreende aquilo, tem uma pessoa que cuida do laboratório que lhe acompanha naquele processo, tem um tutor com conhecimento satisfatório, ele não abandona o curso por qualquer problema. O que é que a gente às vezes percebe? Oferta um curso numa cidade tal, em que não tem tutor capacitado naquela área, não tem estrutura física adequada, não tem biblioteca adequada, não tem estrutura, não tem. O que é que para mim causa desafiio? É esse mundo de não sei que a gente ainda tem no nosso foco. Então, na medida em que a gente trabalhar com a consolidação desse sistema, nós vamos chegar onde a gente quer. Agora, o que eu penso que a gente tem que ter claro, Carlos, é isso. Quem vai conter a evasão não é o sistema. Somos nós. Somos nós. Por exemplo, na turma que eu dou aula de pedagogia presencial, eu dou aula com o 4º ano de pedagogia. Eu sempre pergunto para eles assim, gente, mas eu dei aula nos primeiros anos para vocês. Vocês eram em 40. Eu estou dando aula para vocês agora no 4º ano, vocês estão em 30. A gente não podia perder 10. Porque o vestibular de pedagogia da UEM é uma média de 6 por 1. Como é que os outros, né? O que é achismo? O que é que faz o aluno se afastar? Normalmente é isso. Trabalho demais, dificuldade de conciliar o horário, professor que não dá aula, a estrutura física que é ruim, dificuldade de entregar tanto trabalho de solicitação. O aluno sempre tem uma resposta, mas ainda é uma questão muito subjetiva. Eu sempre digo para eles assim, então, a evasão por pedagogia não está no sistema da UEM, ainda está colocada no indivíduo, e eu nem sei se a gente pode culpar o indivíduo. Agora, no sistema OAB, nós temos trabalhado com raras exceções, a gente vê que a gente tem conseguido modificar esse quadro. Nos nossos cursos, eu vou te dizer, dados bem atual nosso. Entramos com 60 alunos na pedagogia em 2008, estamos entrando com eles agora no 2º ano, que eles já estavam no finalzinho de 2002, tínhamos 700 vagas e estamos com 550 alunos. Os 150 que a gente perdeu nos primeiros 15 dias de aula. O que significa que não é o trabalho do tutor, não é o trabalho do professor, nada. O que é que para mim falta na educação à distância? É o aluno ter clareza de como é que o processo vai funcionar antes de ele entrar. O que é que a gente fez agora na UEM este ano? A gente já implementou uma nova mudança. O aluno fez o vestibular, passou, aqueles que passaram dentro do número de vagas, participaram de uma reunião no polo, foram conhecer o polo, conversaram com a coordenadora do polo, conversaram com outros alunos, depois eles foram fazer a efetivação da matrícula. Então nós tivemos alunos que disse para a coordenadora, eu não vou nem efetivar minha matrícula. Não, eu não sabia que tinha que vir uma vez por semana, eu achava que podia vir só quando eu quisesse. Eu não sabia que tinha prova, eu não sabia que tinha que ler o livro. Então, acho que o nosso trabalho tem que ser na divulgação do sistema antes de entrar. Melhorar os nossos dias, iguais dias presencial, para que a sociedade realmente faça. Tá? Não era o sistema, né? Isso aí que ela falou é interessante.